Olá, eu hoje trago um vídeo de pincéis. Vou fazer uma série aqui de vídeos de guia para iniciantes, para tentar explicar algumas coisas, alguns truques de maquilhagem que possam ajudar todos. Hoje a dica é de pincéis. Portanto, o objetivo deste vídeo é explicar para que servem a maioria dos pincéis e dar algumas dicas de que tipo de kits comprar e qual a melhor opção. Então, quando falamos de pincéis, há dois tipos de sedas, que são estes pelinhos que estão aqui, que são diferentes. Temos as sedas naturais, que é este tipo de sedas, e as sedas sintéticas. Como podem ver, é um pouco mais brilhosa, mais brilhante. Então, qual é a maior diferença entre umas sedas e outras? Este tipo de sedas, as sintéticas, são ideais para produtos líquidos, seja base, sombras líquidas, corretivos, todo esse tipo de produtos. Porquê? Porque absorve menos quantidade de produto e consegue trabalhá-lo melhor na pele. Por sua vez, os pincéis de sedas naturais, o que é que lhes acontece? Eles são ideais para produtos em pó, portanto, pó compacto, bronzer, sombras em pó. Porquê? Porque ele absorve uma menor quantidade de produto do que se fosse um pincel destes e trabalha de forma melhor. A nível de manutenção, são diferentes também. Este requer menos cuidados do que este, apesar de ambos terem que ser limpos e lavados de igual forma. Por norma, os pincéis de sedas naturais demoram menos a secar do que os de sedas sintéticas. Por norma, não quer dizer que às vezes não aconteça dos das sedas sintéticas ficarem secos mais depressa do que os de sedas naturais. A nível de pincéis, depois há vários kits que trazem ou só pincéis de olhos ou só pincéis de rosto. O meu primeiro kit foi este kit, portanto, que tem estas duas cores. Ele, durante muito tempo, ainda hoje se encontram vários à venda. Eu vou deixar aqui um link de uma loja online que tem este kit. Eu creio que são 18 peças ou 24 peças, é uma coisa assim. Eles são muito baratinhos, custam 18 euros. As sedas são sim, naturais. E para início é um investimento que vale a pena, vale muito a pena. Porquê? Porque eles não são dos melhores pincéis que andam no mercado, mas cumprem bem a função. Há outros tipos de kits. Aquilo que eu normalmente aconselho é olharem para o tipo de seda e tentar perceber se são sintéticos ou naturais. E se forem, portanto, se tiverem que optar, eu, por exemplo, gosto mais de sedas naturais, porque são mais macios e mais fácil de trabalhar. E é assim, se for, por exemplo, um kit com 50 peças que custe 20 euros, se calhar a qualidade não vai ser tão boa. É um dos itens que tem que se ter cuidado. Agora vou explicar que tipo de pincéis é que, portanto, cada kit deve ter. Então é assim, eu quando comprei o kit que estava a falar, foi o meu primeiro kit, que eu acho que foi muito importante, porque fez-me perceber para que é que cada uma dos pincéis servia, e depois aqueles que eu gostava menos ou aqueles que eu achava que valia a pena, comprei melhores, e é isso que eu também vou explicar aqui um pouquinho. Então é assim, ele traz pincéis de rosto, é muito comum aparecer este pincel, que é um pincel de base, que serve para espalhar a base por toda a cara. Contudo, eu acho que é um pincel que demora muito tempo para trabalhar, deixa certos riscos, ele é de sedas sintéticas. Eu prefiro utilizá-lo para corretivo, para corrigir aqui a zona debaixo dos olhos, ou alguma mancha, ou algum tipo de acne que possa ter. Prefiro aplicar. Depois, o que é que eu comprei? Comprei este pincel, este por acaso é da Sigma, também é de sedas sintéticas, e o que é que ele faz? Eu acho que é mais fácil aplicar, ao mesmo tempo que se aplica, ele vai esfumando a base, e não fica com um aspecto como este, mais de riscos. Portanto, mas eu comecei com este e depois fiz um update para este.
Em Portugal, a Argent Makeup, que é uma marca portuguesa, criou um pincel muito semelhante ao da Sigma. Este que eu tenho é assim cortado na diagonal, porque eu prefiro para aplicar assim, nesta zona, mas também há de topo assim reto. Eu confesso que não é dos pincéis que eu mais gosto. Ele tem um preço muito acessível, se tiverem a oportunidade ao investir num novo pincel de base, este pode ser uma opção. Eu não fiquei muito fã dele porque eu acho que ele a aplicar devia ter as sedas mais curtinhas, porque ele, não sei se dá para ver, ele não é muito como este, que não sei, este parece mais firme do que este parece-me muito que fica assim muito cambaleado, digamos assim. Mas tem um desfumar, esta marca, a Argent Makeup, e que eu adoro. Talvez este pincel ainda não me habituei muito bem a ele e por isso ainda não gostei, por isso ainda está em fase de testes. Mas de qualquer forma, para perceberem, há este tipo de solução para aplicar base. Se, tal como eu, não gostarem desta opção, podem optar por passar a base com a mão, ou então há uma nova esponja que é esta aqui. Ela minha está suja porque eu andei a tentar sujar os pincéis e assim para depois fazer um vídeo como limpá-los. Esta esponja foi, portanto, inspirada numa esponja para aplicar base. Esta, por exemplo, é da H&M. Conseguem comprar esta esponjinha por 5€ na H&M e na Kiko. Eu acho que para início não é a melhor ferramenta, porque ela demora muito tempo, é preciso alguma paciência para aplicar. Não acho que seja a melhor opção para o início, mas é também uma opção para espalhar base. Depois de aplicar a base, é preciso aplicar um pó compacto. E no que toca a pós, temos várias opções para aplicar. Normalmente usa-se assim este tipo de pincel mais gordinho. Por exemplo, este que eu tenho, eu comprei-o na Primark e ele custou 2€. É super fofo, é muito fofo, é extremamente suave, cumpre bem a função dele, pelo preço vale muito a pena. Eu acho que eles costumam ter este pincel várias vezes. Eu utilizo, por exemplo, para aplicar pó. Apesar deste pincel ser para aplicar blush, eu utilizo para aplicar pó, porque ele, como é grande, consegue ir a toda a parte da cara e esfuma bem o pó. Pronto, essencialmente estes são os mais gordinhos para isso. Depois, se quiserem fazer contorno, há pincéis específicos para isso. Por exemplo, este que eu tenho é da Sigma, comprei-o à parte, é mesmo para fazer contorno. Mas, enquanto não têm, podem usar, por exemplo, um pincel destes e apertá-lo e fazer, portanto, o contorno. Se virem que fica muito marcado, soltam-no e depois esfumam um bocadinho. É uma opção, mas se depois fizerem muito contorno e quiserem investir, este tipo de pincel que é assim mais pontiagudo é uma opção. Este, por exemplo, é da Sigma, mas há outras marcas que o têm. Depois temos o pincel de blush, que é para aplicar aqui nas maçãs do rosto. Normalmente, por exemplo, aquele meu kit trouxe este. Às vezes pode trazer um que seja assim mais de corte na diagonal para aplicar. Mesmo que não tenham este pincel, por exemplo, a fazer contorno, podem fazê-lo com um pincel de blush. O truque é o mesmo, apertar, fazer o contorno e depois esfumar um pouquinho para aplicar o blush. É justamente a mesma coisa. Pronto, esta é, portanto, a opção para aplicar blush. Alguns kits trazem este pincel, que é um Dual Fiber. Ele tem shadows em cima brancas e depois tem mais em baixo, portanto, de outra cor. A nível de densidade, é uma densidade menor. Ele é ideal para esfumar, ou seja, há quem utilize para aplicar base. Eu, como não gosto deste tipo de pincel, porque é muito flácido,
para aplicar base. Normalmente eu uso para aplicar blush e ele para iniciantes é muito bom. Porquê? Quando não se tem muito treino a fazer maquilhagem, tende-se a colocar muito blush. E o que é que este pincel faz? Faz com que isso não aconteça. Porquê? Porque ele ao aplicar, como ele tem as sedas do Loeffler, não é? Ele vai esfumar e não deixa que fique tudo muito marcado. É uma opção. Se o kit trouxer este pincel, ótimo. Se não tiver, é uma opção que devem considerar. Eu, por exemplo, gosto muito deste pincel. Por exemplo, nunca comprei nenhum sem ser fora do kit, porque acho que este cumpre bem a função. E a nível de cara é isso. Depois temos os olhos. Para os olhos aí é que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Porquê? Há muito tipo de pincéis. Então, no kit que eu comprei, aquele que falei inicialmente, ele trouxe muitos pincéis que vou tentar aqui explicar porque é que a maioria funciona. Então, ele trouxe este pincel, que é um pincel com corte na diagonal que serve para aplicar o delineador. Ou, se pretenderem, para também corrigir as sobrancelhas. Eu, por exemplo, uso este tipo de pincel para o eyeliner, para pôr aqui um pouco de sombra, por exemplo. Acho que é um dos pincéis muito versátil. Também dá, eu como tenho 2 pincéis destes, do mesmo kit, por exemplo, utilizo um deles para corrigir, por exemplo, aqui a boca. Depois há, portanto, pincéis para aplicar sombra, e esse nunca é demais ter vários, que eles normalmente são assim achatados. Este, por exemplo, que veio no kit é muito grande, estão a ver? Portanto, se eu quiser trabalhar 3 ou 4 sombras no olho, este não será a melhor opção. Então ele veio com este muito grande, um mais pequenino, e entretanto eu fui comprando também outros pincéis dentro deste para aplicar sombra. Um dos que eu comprei, por exemplo, foi este, que foi da H&M, que custou na altura, creio que 4,95. Ele também é grande, mas é menor do que este, por exemplo. E ele também tem uma boa função, que é esfumar aqui as bordas, para não ficar tudo muito demarcado. Comprei também, na altura, este da Sigma, porque apesar de tudo parecem muitos pincéis, mas todos eles têm tamanhos diferentes e por isso conseguem fazer trabalhos diferentes. Eu comprei este. Eu tenho aqui um que gostava de vos mostrar, que é da Essence. Eu não me lembro quanto é que este pincel custou, mas tenho a certeza que não foi muito caro. E ele também, para aplicar sombra, é muito, muito bom, vale muito a pena. Ele é assim, portanto, muito compacto e é muito bom para aplicar, mesmo aqui nos cantinhos, para trabalhar a sombra, é muito bom. Estão a ver? Eu comprei um kit que, apesar de trazer muitos pincéis para aplicar sombra, depois fui fazendo alguns updates. Para esfumar. E esfumar é o que faz dar o toque aos olhos mais profissional. Esfumar não é nada mais nada menos do que diluir, difundir, esbater a sombra, de forma a que ela não fique tão demarcada. E normalmente eles são assim, pontiagudos, mais gordinhos, e o objetivo é precisamente é esbater a sombra. A Argent Makeup, como eu estava a falar há pouco, eles têm esse pincel para esfumar, que eu queria ver se eu encontrava, está aqui, que é este aqui, que é o 201, ele é muito bom para esse efeito. Tem aqui 3 opções para esfumar. Depois, há também, em alguns kits trazem este pente, que é para as sobrancelhas. Eu nem sempre utilizo, mas para pentear as sobrancelhas, de facto, dá algum jeito para elas ficarem no lugar. Portanto, este também é para
eu acho que ele quer para as pestanas, mas eu normalmente uso para também pentear aqui as sobrancelhas. Um pincel que normalmente os kits não trazem, mas também eu comprei à parte e que eu acho que faz grande sentido, é este assim do topo reto. Este é da Kiko, eu apanhei em promoção, comprei por 4,95€. Não acho que seja dos melhores pincéis, mas cumpre bem a função dele. Este tipo de pincel eu uso também para aplicar aqui sombra e esfumá-la. É um pincel que vale a pena investir. E depois também há este tipo de pincéis que são assim bem mais pequeninos, que normalmente se usam para aplicar sombra, por exemplo, aqui na parte externa do olho, ou na parte interna, ou se quiserem trabalhar sombras como preto e assim, convém ter estes dois tipos, este pincel, que é de sedas mais curtinhas e mais compacto. Este, por exemplo, é da H&M e também, creio que custou na altura 4,95€. E, essencialmente, é isto a nível de pincéis. O que eu gostava de destacar nos pincéis é o seguinte: nem sempre os pincéis que são mais caros são os melhores, mas nem sempre os pincéis que são mais baratos também são. Ou seja, como vos mostrei, há aqui pincéis de 4,95€, como os da Kiko, os da H&M, os da Essence, que são muito bons. Mas há pincéis, por exemplo, que eu já tive contacto com eles, por exemplo, da Sephora, que por 18€ acho que não vale a pena. Vale a pena investir, se calhar, numa marca mais barata. Os da Primark também, de 2€, são bons e são baratinhos. Vale a pena investir 2€ nos pincéis da Primark. Mas é como digo, nem sempre os mais caros são os melhores, mas nem sempre os mais baratos também são, o que é perfeitamente normal. O que eu gostava de destacar é exatamente isso, é que nem sempre, a nível de pincéis, é sempre experimentar. Um truque que eu normalmente utilizo é, quando vou a algum lado para comprar pincéis, nunca experimento só na mão, porque a pele da mão, como anda em contacto com o meio ambiente, a pele é mais grossa, e por isso é menos sensível ao toque. Ou seja, quando se for comprar um pincel, o meu truque é aplicá-lo na cara, porque a pele da cara é onde o pincel vai estar sempre em contacto, por isso nada melhor do que pô-lo na pele da cara para perceber se vale a pena ou não. Se virem que o pincel, ao colocá-lo na pele da cara, que ele por qualquer motivo magoa ou se sentem assim algum desconforto, se calhar, por mais barato que seja, mais vale não comprar. No mercado andam também algumas marcas muito boas. A Sigma é uma marca americana muito boa. Eu já cheguei a comprar pincéis diretamente através da Sigma, só que creio que agora a maioria das encomendas estão a ser barradas na alfândega, por isso é preciso ter cuidado, porque depois os pincéis ficam muito caros. Há uma marca alemã que eu ainda não tenho nenhum pincel deles, mas por aquilo que já vi em pessoas que têm e o toque, parece-me que a nível de qualidade é muito semelhante aos da Sigma, é a marca Zoiva. Eu sei que eles têm kits, os kits não são muito baratos, andam em torno de 65€, 12 pincéis, mas pelo aquilo que eu vi vale muito a pena. A nível de qualidade, o que me pareceu é que eram muito semelhantes aos da Sigma, são pincéis que valem a pena. Só que se calhar para início, enquanto não se tem experiência, se calhar não faz sentido investir num kit tão caro. Eles também vendem pincéis individuais e por isso, se quiserem experimentar, por exemplo, tem um kit como este que eu tenho, cor-de-rosa. Querem experimentar, por exemplo, um pincel de base. Então, comprem um pincel de base e experimentem a ver se gostam da marca. Essencialmente é isso que eu gostava de reforçar. Se tiverem algum tipo de dúvidas, deixem aqui ou no Facebook, a Miúda do Norte. Tentarei esclarecer e até o próximo vídeo. Tchau!